mais uma vez, bom dia a todos, que sejam todos bem-vindos. Então é uma alegria que nele diz, né? A gente vê a casa assim cheia de gente e sabe que a palavra de Deus, né, tem que propagar, né? Não importa se é na igreja evangélica, na igreja católica, em qualquer lugar, né? Mas a gente gosta de ver as pessoas assim se voltando para Deus, que isso é o que mais importa pra gente, né? Então eu vou ler uma mensagem aqui que eu acho que tem a ver com o que eu falei agora, desse livrinho Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes, né? Aqui diz: tudo repercute em Deus. Palavras e atitudes de ironia, inveja, ciúme, avareza, desamor prejudicam os relacionamentos, rebaixam o seu nível. Não as utilize. Seja franco, sincero, leal. Use da verdade e de palavras construtivas. Em hipótese alguma, lance mão dos artifícios e mentiras utilizados pelos maldosos e trapaceiros. Tenha dignidade. Resguardar o coração das influências do mal é firmar-se em Deus. Então a gente vê assim que a gente está tão cercado, né, de coisas negativas, né? De um que fala, que inventa uma mentira e se propaga, e o pessoal fica falando assim, é fake, o outro fala, não sei, né? E a gente acaba aceitando, né? Então aqui diz, a gente tem que ter opinião própria, né? Tem que saber discernir o que é certo, o que é errado, e não ficar, só porque os outros estão fazendo, eu vou fazer também, né? Se a gente acha que está errado, a gente não tem que fazer, né? Então a gente tem que seguir em frente, fazendo o que é certo, o que é bom, o que Deus aprovaria em nós, né? Então é isso que eu tenho a falar também, né? Que eu achei muito boa a mensagem, porque não importa o que os outros falem, o que importa é o nosso coração, a nossa consciência, né? Se a gente acha que a gente está certo, está seguindo o que a gente aprendeu, né? Nos evangelhos, o que o nosso Cristo nos ensinou, eu acho que é aí que a gente deve seguir, certo? Então que Deus nos abençoe e que a gente tenha um ótimo evangelho. Que assim seja. Vamos lá então, mais uma vez, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, um excelente domingo a todos vocês, aos nossos amigos internautas, que nós possamos aproveitar mais uma vez esse encontro de luz, esse movimento energético, né, que a espiritualidade faz para fazer com que a gente chegue até esse núcleo de vibrações positivas, para poder acalmar o nosso coração de alguma forma, para que a gente possa se conectar um pouco mais com a divindade, que a gente possa olhar para dentro do nosso coração e perceber o quanto somos importantes em todo esse movimento. Então que essa paz que nós sentimos nesse momento possa de alguma forma permanecer no seu coração, que a gente possa, quando sairmos daqui, levar no bojo da nossa alma essas energias, né? Porque é tão importante a gente levar isso no coração. Por quê? Porque nós vamos voltar para o nosso seio doméstico, para o nosso lar. E quando nós adentrarmos lá, de alguma forma, essa energia vai proporcionar paz a nós, aos entes queridos que vivem conosco. Então, esse assunto ele é muito importante. Então, me permitem vocês, eu não sou nem um especialista na área, mas junto com a espiritualidade, porque a gente sente que, de alguma forma, mesmo pela nossa imperfeição, ainda somos canais da espiritualidade. Então que a gente possa adentrar esse tema, né, do lar, da casa, da família. Como eu falei, eu não sou especialista na área, mas a gente tem essa conexão com a espiritualidade, e a espiritualidade vem sempre tocar nesse assunto para todos nós. Por quê? Porque talvez seja o assunto principal da nossa vida. Porque quando Deus nos deu a oportunidade de constituirmos uma família, de vivermos em família, é porque Ele sabe que naquela instituição que nós criamos, ali vai ser o nosso laboratório de vida. Vocês percebem? Eu até gosto de brincar quando eu falo sobre esse tema, porque nós chamamos de lar. E eu classifiquei o lar como uma sigla, laboratório, né,
laboratório de almas em renovação. Então é muito importante isso, e é verdade. Quando nós vivemos em família, nós temos que ter uma estrutura para poder entender, compreender o outro. Porque percebe, como que começa uma família? Como começa um lar? Logicamente, um casal, né? Se une pelos laços do amor, depois vai lá, tem os seus filhos, né? E aí você começa a ter os seus filhos. São almas diferentes que estão sendo unidas. E cada um traz a sua característica, os seus desejos, as suas vontades, as suas qualidades e suas imperfeições, assim como nós. Então, percebe como é importante a nossa vida em família, como é importante o relacionamento, mas essa importância, né, essa oportunidade que Deus nos oferece de viver em família é para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender em todos os sentidos. Porque muitas vezes nós nos colocamos assim, eu sou pai, né? Então, quando nós nos colocamos na situação de pais, nós achamos que nós somos donos da verdade, e é mentira, né? Não é assim. Não é pelo fato de você ter o seu filho, você ser pai, né, na condição, que você tem todo o conhecimento e todo o entendimento das coisas. Muito pelo contrário. Às vezes Deus, Ele permite que espíritos nobres nasçam no seio do nosso lar, da nossa família, para nos educar, para nos mostrar coisas diferentes. Então, é uma troca. O lar é uma troca. Você, quando encontrou o seu parceiro, né? O que aconteceu? Você teve que aceitar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, quando nós começamos a nos relacionar, você começa a identificar aquelas coisas, né, que você não via quando você estava namorando, que você estava totalmente apaixonado e você ficava cego e não via absolutamente nada. Então você achava que a sua vida, né, de casamento, enfim, ia ser um mar de rosas, né? Mas não é. Quando você começa a conviver intimamente com a pessoa, você começa todos os dias, isso é verdade, todos os dias, você começa a identificar uma coisa diferente, algo naquela pessoa. E ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas é aí que está justamente a necessidade de vivermos juntos, para que haja essa troca, esse entendimento, essa compreensão, e a gente vai se ajustando num equilíbrio, né? Para quê? Para que a gente possa formar uma base sólida e constituir a nossa família. Então, uma família constituída em bases que não são sólidas, nós só vamos ter problema, né? Primeiro o marido e a mulher, o casal não vai se entender. Depois vem os filhos. E aí os filhos vão ser inseridos nessa base insegura, né? E aí não vai ter uma boa educação, não vai ter uma boa orientação, e a tendência é essas crianças crescerem, né? E aí começa aquela adolescência difícil, aquelas dificuldades todas, né? E aí o nosso lar, aquele ambiente onde nós vivemos, começa a ficar insuportável, insuportável. Então aí é a necessidade que nós temos de compreender. No movimento espírita, nós sempre falamos muito sobre a necessidade de você fazer evangelho no lar. Isso é uma tendência, né, que desde quando iniciou o Espiritismo, Kardec já teve pelos bons espíritos essa orientação, fazer com que as famílias, as pessoas, né, se dedicassem um pouco mais, pelo menos uma hora na semana, né, um dia da semana, marcar um horário lá e falar alguma coisa positiva no sentido de você se conectar com Deus, né? Então esse evangelho no lar, ele é muito importante, mas não resolve todo o problema, porque não adianta nada você reservar um dia da semana, um horário, né, pegar lá um trecho do evangelho, fazer uma prece de iniciação, você agradecer a Deus por todos os benefícios que a família tem recebido, e você fazer lá um trecho do evangelho, fazer um pequeno comentário naquele dia, e depois você fazer tudo errado. Não vai resolver absolutamente nada. Então percebe? Então esse evangelho no lar é uma postura, né, que precisa ser diária, Então você precisa respeitar o seu semelhante todos os dias, você precisa entender o coração da sua parceira, do seu parceiro todos os dias, você tem que ter paciência com os seus filhos todos os dias, você tem que ter generosidade, compreensão, de se oferecer um pouco mais a eles todos os dias. Quando você sentir no coração do seu filho, ou da sua filha, ou da pessoa que vive com você, que tem uma necessidade de conversa, senta no sofá,
Bate do seu lado, fala assim: querido, querida, senta aqui, vamos conversar um pouquinho? Vamos falar de coisas que a gente tem evitado de falar? Né? Vamos falar de amor? Vamos falar de comprometimento? Vamos falar de família? O que eu estou fazendo que está te incomodando? O que eu posso fazer para melhorar, né, a tua vida? Percebe? A gente vai sempre adiando esse tipo de coisa. A gente vai sempre postergando, porque a gente acredita que um milagre possa acontecer. Mas que milagre, meu Deus? O que Deus quer de cada um de nós é o trabalho, é o esforço, é a dedicação, é a renúncia. Porque viver em família é renunciar. Você já pararam para pensar nisso? Se não houver renúncia, você não consegue levar adiante o seu propósito, o seu compromisso na vida familiar. Você não consegue. Você tem sempre que ceder um pouco. Tem sempre que esquecer um pouco de você. Tem que, de alguma maneira, ressaltar as qualidades do outro. Ah, mas isso é muito difícil fazer. Claro que é. É difícil sim. Mas é exatamente nessa dificuldade que nós ganhamos patrimônio espiritual. É exatamente nessa dificuldade que nós ascendemos. Porque Deus quer exatamente assim. Porque quando Ele permitiu que almas se encontrassem nesse laboratório de renovação que nós falamos, o que Ele fez? Ele pegou almas que já viveram junto de alguma forma, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui já entendemos isso. Essa não é a nossa única existência aqui na Terra. Não, nós já tivemos outras, né? Já tivemos outras. Então, se nós já tivemos outras, nós já tivemos alguns comprometimentos. Então, Deus, Ele oferece a oportunidade de viver em família justamente para unir novamente essas almas e entre esse relacionamento, dessa forma, conseguir construir, né, sentimentos nobres, modificação de ideias, de pensamentos e desejos, inimigos que muitas vezes nós recebemos na condição de filho, né, de filho. Eu estou vendo ali a minha querida amiga, né, com o nenezinho dela no colo. Ela não sabe quem é, né? Mas ela está amando, né? Está amando. Tire dela para você ver o que ela faz, né? Ela cria uma guerra para fazer com que você não tire essa criança dela. E de repente pode ser ali alguma alma que foi antagônica a ela, lá no passado. Pode ser uma alma que lá no passado ela de alguma forma prejudicou, ou vice-versa. E Deus deu a possibilidade, a oportunidade divina dela ser mãe, de receber na sua vida, dentro do seu lar, aquela alma antagônica para poder, através do amor, dissolver todos aqueles sentimentos ruins. Olha como Deus é misericordioso, não é? Deus é misericordioso. E quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, a gente não entende, né? Como que você vai amar seu inimigo? Oh, que coisa difícil isso, meu Deus. O cara me prejudicou, feriu a minha família, entrou dentro do meu lar, roubou tudo que eu tinha, eu tenho que perdoar ele? Como assim? Agora a gente começa a entender. Quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, é isso aí, ó. É esse bebezinho no colo que nós amamos, que nós amamentamos, que nós levamos para a escola, que nós ficamos preocupados, será que vai chegar bem em casa? Será que não vai? E quando está já adulto, a gente faz a mesma coisa. Foi para a balada, foi para não sei aonde, você não dorme, você fica preocupado, onde será que está meu filho, o que será que está fazendo? Não é verdade? Isso é amor. E esse amor, ele vai dissolvendo tudo, ele vai transformando tudo. Então, gente, percebe, o nosso lar não é só um lugar de sofrimento não, porque é difícil sim, a batalha é gigante para você viver em família, para você preservar um lar em harmonia é muito difícil. Mas é muito meritório, nós precisamos nos esforçar para isso. Por quê? Porque estamos constituindo outras almas, estamos formando outros corações. Então quer dizer assim, nós trabalhamos de maneira harmônica, dedicada, aqueles espíritos que chegam dentro da nossa casa e que crescem e amadurecem dentro de uma base sólida e equilibrada, ficarão e se tornarão adultos e formarão outros lares. Então, se ele tiver um lar equilibrado na sua vida, na sua existência, com certeza ele vai constituir outro lar equilibrado. Percebe?
Olha a importância da gente se preocupar com isso. Eu me recordo de uma passagem de Jesus, quando ele estava iniciando a sua tarefa, ele começou a juntar os seus discípulos, né? Aqueles pescadores simples, e foram para a casa de Simão Pedro. Vamos começar a nossa tarefa de divulgação da Boa Nova. E aí eles estavam lá reunidos e cada um começou a falar uma coisa, ficou aquele tumulto dentro do lar, né? E Jesus então percebeu, peraí, a gente precisa colocar ordem nesse negócio. Chamou Simão Pedro e falou, Simão Pedro, peraí, vamos fazer o seguinte, aqui nessa mesa, você usa essa mesa para quê? Para fazer a sua refeição todos os dias. Vamos pegar essa mesa agora e vamos fazer a refeição do Espírito. Vamos sorver o alimento do Espírito. Vamos aqui falar de coisas de Deus, juntos, em torno dessa mesa? Vamos. Jesus estava naquele momento instituindo o Evangelho no lar. Percebe? É muito importante isso. Eu preciso ficar orando dentro da minha casa com a minha família, lendo a Bíblia. Não é isso que estamos nos referindo. Estamos falando de conversas saudáveis. Estamos falando de uma postura positiva, de algo que vai de verdade contribuir para a sua vida, para que você tenha paz no seu coração, né? Para que você saiba se livrar das dificuldades, dos problemas que aparecem. Só isso, só isso. Saber lidar com as situações do mundo é muito importante. A gente tem que ter sabedoria. E sabedoria a gente só adquire assim, juntos, refletindo sobre esse tema, para que a gente possa, de alguma maneira, fazer com que isso contribua para a nossa vida, para a nossa caminhada. A vida me deu, graças a Deus, né, agradeço todos os dias a Deus, essa experiência diferente, né, e muito prazerosa para mim, de poder ouvir outros corações, de poder ouvir outras pessoas. E eu tenho ouvido muito essa questão do relacionamento. Olha, está tão difícil lá em casa, parece que não me entende, né? Eu falo alguma coisa, já é o suficiente para criar um atrito. Olha, acontece isso, acontece aquilo, percebe? Então, tudo isso, a gente tem que olhar de maneira diferente. Não é só provação, não é só dor e sofrimento, não. É necessidade de aprendizado. Quando está difícil, é porque o aprendizado é maior. Eu aprendi isso, e é verdade. Quando a lição está difícil, quando as coisas parecem que não tem solução, aí que você aprende mais, que você evolui mais. Se você souber lidar, lógico, né? Se você souber trazer aquele problema para dentro de você, falar, não, Senhor, me dê luz, me dê sabedoria, para mim poder vivenciar tudo isso. Pronto, a espiritualidade já identificou humildade no seu coração. Agora, quando você fala assim, Senhor, afasta de mim essa tranqueira, porque eu não aguento mais esse negócio dentro da minha casa. Percebe? Não, você jogou fora. Você jogou fora. Ela não faria isso com o filho dela. Não faria. Nós não podemos jogar fora. Nós temos que trazer para nós. E eu posso garantir para todos vocês. Eu tenho 5 filhos. 5. Graças a Deus. Todos eles são diferentes. Todos. Não existe um igual. Se você tiver 15, vai ser a mesma coisa. Se você tiver 20, vai ser exatamente igual. Cada espírito tem a sua característica. Cada espírito tem a sua maneira de ser. Então, gente, olha que maravilha você poder conviver com pessoas que pensam diferente de você, que têm ideias diferentes. É uma soma, né? Não é um atrito. Nós estamos agindo assim. Mas ele não pensa como eu. Maravilha, então aprende com ele. Então, é um conjunto de coisas que vai contribuindo, embora muitas vezes a gente não aceite. Mas eu gostaria que fosse do meu jeito. Nós que somos pais somos assim, né? Nós temos os nossos filhos, e aí vamos supor que você é um médico. Não, você vai estudar medicina, você vai ser um médico como eu. Não, ele tem que ser aquilo que o coração dele desejar. Nós temos que amar com liberdade. Nós temos que respeitar o direito do outro. Eu tenho 5 filhos, nenhum está aqui. Nenhum. Percebe? Então, quer dizer, eles têm os ideais deles, a forma de pensar. Lógico que foram bem orientados dentro desses conceitos. Percebe? Mas a gente tem que respeitar. Nós temos que respeitar. Isso chama-se família. Isso é um lar. É assim. Então, se está difícil para você, bem-vindo ao clube. Está difícil para todos nós. É assim mesmo. É dessa forma. E sempre será. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando de conviver com o seu parceiro, com a sua parceira,
de aproveitar esses desencontros que existem entre casais. Existe mesmo, isso acontece, mas é tudo enriquecedor. E até mesmo aquele grande problema traz para você aprendizado. Eu já contei aqui uma vez, vou contar novamente, a história do carrinho do supermercado, que é muito interessante. E é verdade, um amigo meu falou assim, eu passei por isso, tive um aprendizado gigante. Então, como acontece com vocês, o meu amigo foi no supermercado com a esposa. No final da tarde, tinha vivido um dia legal, sabe? Tinha dado tudo certo, a mulher estava feliz, ele estava feliz. Vamos no supermercado comprar, beleza. Aí ele pegou um carrinho e tudo bem, entrou no supermercado. Só que ele percebeu, e a mulher também, que o carrinho estava com aquele problema na roda, sabe? Quem já pegou um carrinho assim? Que você empurra o carrinho para cá e ele vai para lá. E aí a esposa falou assim, escuta, você não quer voltar lá fora e pegar outro carrinho? Ah, não precisa. Você acha, eu conduzo o meu carro, você acha que eu não sou capaz de conduzir o carrinho de supermercado? Tudo bem. E aí foi. E a mulher começou a colocar as coisas dentro do carro, do carrinho, né? E vocês sabem como é que é. E o carrinho vai para lá, vai para cá. E o carrinho começou a encher. E cada vez mais ele tinha dificuldade de manobrar o carrinho, né? Passando aquele apuro. E a mulher já estava dando risada dele, já se divertindo. Falou, você vai causar um acidente com isso, é melhor você ir lá fora, pegar outro carrinho, colocar do lado, colocar todas as coisas no carrinho e resolve o problema. Não, imagina, pode deixar. Beleza, vamos assim. Aí quando o carrinho estava muito cheio, que ele estava insuportável, né, de controlar, causou um acidente. Ele bateu no calcanhar de uma senhora. A senhora ficou brava com ele, lógico, né? Começou a falar um monte, arrumou atrito no mercado, ele pediu desculpa, a mulher não queria desculpá-lo. E a mulher, você sabe como é que é mulher, né? Não falei para você? E aí já começou, né? O ânimo já ficou exaltado e ele ficou sem graça, né? De pegar outro carrinho e passar todas as coisas. Falou, não, vamos passar no caixa. E passou assim mesmo. Beleza. E aquilo durou, porque colocou as compras no carro, a mulher sentou do lado, o que aconteceu? A mulher começou a falar. Viu? Não falei, não sei por que você fez isso. E aquilo cresceu. Aquilo criou uma bola de neve. Chegou dentro do lar, guardaram todas as coisas. E aí a mulher continuou falando, né? E a coisa começou a ferver. Só sei que naquela noite ele falou para mim que teve que dormir no sofá. Na noite seguinte também. E aí, depois de 2 dias, ele já estava estressado. Aí ele foi pro trabalho dele, e ele, como ele estava estressado, ele acabou brigando com o chefe dele. Brigou com o chefe, né? Arrumou uma confusão no seu trabalho. Só sei que ele falou para mim que isso durou, na vida dele, aproximadamente uns 4 ou 5 dias de sofrimento. E aonde ele ia, ele levava esse sofrimento. Ele espalhava para as pessoas. Então percebe como é importante a gente saber viver, como é importante você saber lidar com as situações. Humildade não faz mal a ninguém, não faz mal a ninguém. Então nós temos que saber nos desvencilhar desses problemas, né? E às vezes ele começa de uma forma boba, Então lá atrás, se ele tivesse humildade, falando, meu bem, eu acho que você está certo. Eu não vou conseguir conduzir esse carrinho não, vou lá fora pegar um carrinho, vou colocar um carrinho melhor. Tinha evitado todo o problema, não é verdade? A nossa vida é assim, a nossa vida em família é assim. Então, gente, esse trabalho, essa lição que Jesus traz para nós nessa manhã, é para ter essa reflexão sobre a nossa caminhada. O que eu posso fazer para contribuir um pouco mais com a minha casa? Eu já estou fazendo demais. Eu só dou, não recebo nada, né? A gente não tem esse pensamento às vezes? E é assim às vezes. Parece que a gente está trabalhando, a gente está fazendo tudo, a gente está aconselhando e parece que as pessoas não reconhecem aquilo que você está fazendo. Você percebe? Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Não faça para mostrar. Faça para você mesmo. Então, continue fazendo. Continue amando, se dedicando, se esforçando. É claro que existem determinados momentos que a gente cansa. Quando você estiver cansado, né, em vez de você arrumar atrito com as pessoas que estão no seu lar, faça o seguinte: saia de dentro da sua casa e observe a natureza, né? Busque uma calma íntima no seu coração, procure equilibrar o seu coração e depois você retorna.
Porque se nós deixarmos aquele estado emocional tomar conta de nós vamos arrumar confusão, vamos brigar. E isso não é legal. Porque todo mundo aqui que já causou uma desavença com alguém sabe como é ruim, né? A gente fica aquele nó na garganta, você fica pensando no ocorrido, o seu coração acelera, você não fica bem. Então não permita que a vida faça isso com você e nem faça isso com ela. Faça o seu melhor, né? Utilize-se de todos os recursos que Deus te dá todos os dias. Esse mesmo sol maravilhoso que se levantou hoje pela manhã, ele está iluminando e aquecendo o coração de todas as pessoas na terra. Então vamos usar da misericórdia de Deus assim na nossa vida. Ele está iluminando e aquecendo somente o coração dos bons e dos justos? Não. Deus é misericordioso com todos. Então seja misericordioso com aqueles que vivem na sua família, né? E todo mundo tem uma qualidade, é isso que nós precisamos observar. Eu durante muito tempo eu vivia assim, eu só ficava vendo erros, eu só ficava vendo coisas negativas no coração das pessoas. Isso é muito ruim, é péssimo. Então todo mundo tem uma lista gigante de qualidades, mas quando tem um pequeno defeito você fica de olho nele. Você percebe? É como uma toalha, né? Sempre dá o exemplo da toalha branquinha, que você derruma uma gotinha de vinho na toalha, você vai falar assim, a toalha está suja. Não. 99,9% da toalha está limpa. Só tem uma gotinha ali. Percebe como é o nosso coração, nosso senso de observação das coisas? É assim. Com relação às pessoas, da mesma forma. Então nós ficamos ali de espreita, né? Eu quero ver onde que vai falhar, para eu poder destacar para a pessoa. Ah, você fez isso, né? A gente é campeão de fazer isso, mas está errado, está errado. É observar realmente o erro da pessoa e procurar de alguma forma contribuir para que ela tenha a força de superar aquilo. Nós não somos perfeitos não, gente, não somos. E aqueles espíritos que convivem conosco são exatamente como nós. Eu tenho visto tantos corações orgulhosos, cheios de vaidade, austeros, sabe? E aí no final da existência o que acontece? Na maioria das vezes é o pai, né? Sabe aquele pai austero, bravo, né? Que quer manter a ordem, que não aceita muita coisa dos filhos, da esposa, desse jeito. E aí vai chegando a idade, né? Aí vai chegar um dia que ele vai ficar muito doentinho e aí vai ficar na cama lá, precisando de um monte de gente. E aí vai os filhos atender, a esposa atender. Percebe? Então, gente, para que viver dessa forma, né? Nós não somos donos da verdade, não. Nós somos coparticipantes de um movimento, né? De uma instituição que Deus ofereceu a todos nós. E precisamos viver em família. Se nós queremos amadurecer como espíritos, precisamos viver em família da melhor forma possível. Então convivência não é só familiar, convivência em todos os segmentos da vida. Se você trabalha numa empresa pequena, média, não importa, você vai ter que se relacionar com pessoas, não é verdade? E você aprende essa magia do relacionamento, do bom relacionamento aonde? Dentro da casa. Então se você é um péssimo filho, você vai ser um péssimo funcionário. Se você é um marido desequilibrado, austero e maluco, você vai ser igual dentro do seu trabalho, no seu relacionamento lá fora. Então, gente, vamos procurar moldar a nossa vida para essa realidade, né? Amamos as pessoas que vivem conosco? Claro que nós amamos. Nos cansamos às vezes? Cansamos sim, mas não podemos entregar os pontos de maneira nenhuma. Temos que continuar nessa caminhada para que a vida nos ofereça aquilo que nós precisamos para poder melhorar o nosso coração e o nosso espírito, né? Então essa oportunidade nós estamos tendo. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê encorajamento, sabedoria acima de tudo, para que a gente possa conduzir a nossa vida da melhor forma possível. E quando você chegar na sua casa, se a sua companheira, o seu companheiro não estiver aqui, dá um abraço nele ou nela, né? Fala assim, você é importante para mim, vamos viver diferente, vamos viver em paz. Essas conversas, esses diálogos, eles se fazem muito necessários. Por que acontece esses desencontros muito nos dias atuais? Porque hoje as pessoas têm muitas coisas para se distrair. Vocês já pararam para pensar nisso? Antigamente não tínhamos tantas coisas como nós temos hoje.
E aí as pessoas sentavam na sala e iam conversar. Hoje não. Hoje os filhos, cada um tem o seu celular, né? Cada um tem uma televisão no seu quarto. E aí chega do trabalho, pega lá o prato de comida, né, para comer, não vai comer mais juntos, sabe? Todos juntos ali na mesa. Isso é abençoado, gente. Isso está perdendo o sabor, isso está perdendo essa característica. Aí eles pegam o prato e vão comer no quarto, sozinhos. Lá no celular, vendo as suas coisas, ouvindo a televisão. E o diálogo vai ficando para trás. E tudo isso vai deteriorando o lar. Vai deteriorando a família. Aí a gente já começa a conviver com pessoas que nós nem conhecemos. Nós nem conhecemos. Eu conheço amigos meus que têm os filhos adolescentes que não sabem nada dos filhos. Se você perguntar assim, mas o que o seu filho gosta? Eu falo, não sei não. Gente, onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Percebe? Então nós somos errados. Nós precisamos dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte. Ah, mas é muito rebelde esse menino. Maravilha. Se ele é rebelde é porque Deus colocou na sua mão e sabe que você é capaz de ajudá-lo. Faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Ele vai se recuperar? Ele vai aceitar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é melhor a gente ficar com a nossa consciência tranquila. Eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor. Então que a gente faça isso, tá bom? Que a gente aproveite essas lições do Cristo para fazer com que essas realidades aconteçam na nossa vida e no nosso lar. Muito obrigado, bom domingo a todos, que Deus abençoe, que assim seja. E assim, mais uma vez, imaginando que estamos todos juntos, com os nossos amigos espirituais e com o nosso Mestre Maior, vamos vibrar as melhores energias, tudo de bom que a gente possa imaginar, como forma de gratidão a todos os nossos irmãos necessitados, que estejam passando por problemas muito difíceis, que estejam em depressão, desorientados, sem ânimo, imaginando que nesse momento de todos os nossos corações fluem as melhores energias, incentivando esses corações necessitados a fazerem tudo aquilo que precisam para melhorarem suas próprias vidas. Imaginemos também que a nossa luz e a luz dos nossos amigos espirituais estejam envolvendo todo o nosso planeta Terra em energias de paz, de alegria, de reconforto, e assim as pessoas possam se entender, se respeitarem e auxiliarem umas às outras. Vibremos também, Senhor, para que haja paz em todas as nações, principalmente nesse momento, nas nações que vivem em guerra, para que eles possam considerar tudo aquilo que é importante para vivermos em harmonia. Vibremos pelo Brasil, para que as pessoas que aqui convivem sejam respeitadas e incentivadas a fazerem o seu melhor umas pelas outras. Vibremos pela nossa cidade,
pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos lares, nossos familiares, que todos possamos viver com os princípios divinos de bem, fraternidade, de harmonia, respeito e tudo aquilo que precisamos para ter uma vida mais feliz. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso benfeitor amigo, e a esses colaboradores da espiritualidade, que nos auxilia, que nos ampara, que nós possamos, ao sair daqui, levar em nosso coração essa paz, essas lições sublimes que de alguma forma nos leva até uma reflexão mais profunda sobre a nossa caminhada, a nossa existência, e que tudo isso possa permanecer em nós, para que os nossos dias sejam de alegria, para que os nossos dias sejam de paz, de trabalho, de dedicação. Em nome do Cristo, em nome de Jesus, eternamente nós agradecemos, que assim seja.